Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar comentando a respeito de um assunto que muita gente me aborda para poder questionar com relação às melhores corretoras para se investir. Uma corretora nada mais é do que uma empresa que possui diversos produtos cujos quais você pode estar investindo. Por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, ações e diversos outros produtos, fundos imobiliários e etc. As corretoras proporcionam o seu acesso a esses produtos de investimento. Essa é a definição de uma corretora. Tudo bem? E basicamente hoje as corretoras, para você fazer o cadastro, não tem custo para se cadastrar em corretoras. Então você pode ter contas em diversas corretoras. Isso não tem problema nenhum. E o interessante é que as corretoras elas facilitam muito hoje em dia. Você consegue se cadastrar muito rapidamente. Algumas aprovam o seu cadastro em questão de horas, outras em questão de 2, no máximo 3 dias. Então tá super rápido. Hoje em dia tá super dinâmico essa aprovação. Bem legal isso daí. E outro ponto interessante é que a maioria das grandes corretoras hoje já não cobram nenhuma taxa de administração para que você invista em títulos públicos. Isso é bem legal. As principais corretoras hoje já não cobram mais essa taxa, ok? E eu vou comentar a respeito de algumas corretoras neste vídeo, ok? Que eu gosto bastante, mas que você deve fazer a sua própria pesquisa, ok? Isso somente algumas corretoras que eu estou comentando, mas você pode muito bem procurar outra, pois existem diversas. Aqui temos a Modal e a Rico. Eu peguei apenas esses dois exemplos de corretoras, mas existem diversas outras corretoras, ok? Então você deve fazer a sua pesquisa para analisar qual corretora seria a melhor para o seu caso, tudo bem? Daqui para frente vamos bater um papo sobre alguns tópicos, algumas considerações que eu acho que seria interessante em sua análise quando você for escolher a sua corretora, ok? A facilidade de se cadastrar e a facilidade também de navegação no sistema é algo que eu realmente acho bastante importante. O sistema deve ser intuitivo para que você consiga fazer as suas aplicações de modo simplificado. Por exemplo, a Rico ela proporciona uma calculadora que você consegue saber a sua rentabilidade até o final da aplicação. Isso é bem interessante. A Modal também oferece uma calculadora que você joga o valor que você quer investir, escolhe o CDB que você quer investir, por exemplo, e ele mostra para você a rentabilidade que você vai ter até o final do título. Isso é bem interessante, esse tipo de funcionalidade. Uma calculadora que faça automaticamente isso para a gente. Isso eu acho bem legal. E eu considero bastante um critério interessante ter a facilidade de se navegar no sistema de modo simples, ok? Algumas corretoras também, elas não cobram taxa de custódia no momento em que você compra as ações. Para quem investe em renda variável, em ações, é bem interessante isso, porque uma taxa de custódia ela é cobrada mensalmente, geralmente, pelas corretoras. E essas principais corretoras hoje em dia, principalmente a Rico e a Modal, já não cobram mais taxa nenhuma de custódia. Isso é extremamente fundamental, pois a taxa de custódia é muito penosa para quem investe em ações, tudo bem? Vale salientar que a Modal tem uma das menores taxas de corretagem no momento em que você investe em ações. E também quando você investe em fundos imobiliários, você não paga taxa de corretagem nenhuma. Isso é um ponto bastante positivo da Modal. A Rico, por sua vez, também proporciona esse tipo de facilidade. No fundos de investimento imobiliário, você também não paga taxa de corretagem. Isso é muito positivo. Tudo bem? E também para se investir na maioria esmagadora dos produtos de renda fixa hoje, tais como CDBs, LCIs, LCA, CRI, CRA, você já não paga nenhuma taxa para investir nesse tipo de aplicação nas principais corretoras. Cada corretora tem seus pontos positivos, portanto você deve analisar antes de fazer o seu cadastro, ok? Analise em qual tipo de produto que você quer investir e aí sim, se aquela corretora corresponder às suas expectativas, você investe. Simples assim, ok? Então, recomendo que analise os principais pontos que você está interessado. Será que as taxas são baixas?
A interface, né, a cara do site é simples, é bonita, tem uma interface boa, navegável e que vai facilitar o meu processo de operar, de comprar, ok? Quem investe em ações vai analisar o Home Broker, que é uma ferramenta que possibilita que as pessoas comprem ações de empresas. Será que é fácil de mexer no Home Broker? É simples? Tem uma interface amigável? E principalmente é interessante analisar o suporte técnico. Se eu precisar de um suporte, será que eu posso ligar para essa corretora e serei bem atendido rapidamente? Existem algumas corretoras que já possuem chat. Para as pessoas que não possuem muito tempo, é interessante fazer contato via chat, ao invés de ficar ligando e esperando na linha. Então, isso é mais um ponto interessante que algumas corretoras têm. Agora, em termos de cadastro, o processo de envio de documentos é muito simples, tá? Basicamente é uma conta que serve como comprovante de residência, seu RG, CPF, alguns documentos básicos, ok? Então é muito simples e super rápido, ok? E gratuito, isso é o mais importante. Então, para fechar este vídeo, vou resumir os principais pontos que eu acredito que seja bastante relevante que você considere quando for escolher uma corretora para poder investir. As taxas que são praticadas é extremamente importante. Entender se o suporte técnico é eficiente, é rápido. Analise, veja opiniões de outras pessoas que já possuem cadastro nessa corretora, se o suporte é bacana, se possui um chat, por exemplo, que facilita bastante. Analise em alguns grupos, principalmente de redes sociais, a reputação desta corretora. Verifique alguns comentários para analisar se o pessoal realmente está gostando, está tendo uma experiência boa. Analise também o painel administrativo, se é interessante. Obviamente você ainda não tem o cadastro lá, então você vai ter que verificar via alguns prints, ou então questionar amigos que já têm cadastro lá, se é interessante, se é facilitado, se possui uma calculadora, por exemplo, que já faz os cálculos para você. Isso facilita bastante a vida do investidor. Então é legal quando você joga um valor ali e você só quer saber quanto você vai ganhar e acabou. Outro ponto interessante também é se a corretora te livra de pagar a taxa de administração em títulos públicos. Isso é muito importante e bem interessante, ok? E outro ponto que é fundamental e que está se tornando uma tendência também é se você vai pagar a TED quando você transfere da corretora para o seu banco. Muitas corretoras já não cobram mais a TED. Isso é um ponto bem relevante. Obviamente, um ponto muito importante também é analisar se a corretora proporciona diversos produtos de investimentos para que você aplique o seu dinheiro. Pois algumas corretoras, infelizmente, proporcionam apenas, por exemplo, investimento em ações, opções e outros produtos relacionados à renda variável, por exemplo. Outras corretoras proporcionam diversos produtos, tanto de renda variável quanto de renda fixa. Ações, opções, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, é um shopping. Aí sim eu acho bem interessante, hein? Ok? E obviamente a transparência. Quanto mais transparente a corretora, mais clara em sua comunicação, eu acho que ganha muitos pontos. Pelo menos comigo ganha muito ponto, ok? Um ponto relevante também é a segurança, né? É interessante que a corretora já tenha uma certa tradição, que seja uma empresa conhecida, que já esteja atuando no mercado há algum tempo, que já tenha uma solidez e ofereça mais segurança para você, que já esteja muito bem regulada e estabelecida. Isso é bem importante para que você fique seguro em suas aplicações e saiba que a corretora está tomando decisões corretas, éticas, ok? Esses são os pontos principais, ok, que eu acredito que devam ser considerados. Essas foram apenas algumas corretoras que eu comentei, existem diversas outras. Cabe a você agora analisar outras corretoras, ok? Pois é importante que você faça pesquisas, tudo bem? E apenas para fechar, é importante que você compreenda que é muito simples se cadastrar numa corretora. Investir é extremamente fácil e seguro. Você não deve se preocupar com isso. Relaxa, faz o cadastro numa corretora que você se identifica e vamos junto. Tá certo? Grande abraço, pessoal!